Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Fábrica da Sobriedade e hoje nós vamos mais um dia falar sobre prevenção de recaída. Nossa aula de hoje continua, na verdade, sendo sobre prevenção de recaída. E algumas pessoas têm me perguntado aqui nas minhas redes sociais por que eu tenho falado tanto de um modo tão diferenciado em relação à prevenção de recaída. E a minha resposta ela é muito simples. E também não agrada muitas pessoas, mas eu também acho que dentro desse mundo da dependência química, nós não podemos nos preocupar em agradar pessoas. Por quê? Porque em tudo a gente sabe que existem sistemas que querem agradar minorias, né? A verdade é que quando a gente fala de prevenção de recaída, e a gente tem que necessariamente, na dependência química, trabalhar com uma honestidade rigorosa. E a honestidade rigorosa, ela exige que você tenha um posicionamento, às vezes, para algumas pessoas, muito incisivo. E eu vou começar essa aula falando algo muito desagradável, talvez, para algumas pessoas, e vou explicar depois a minha ótica sobre isso. O que eu quero falar inicialmente é que o resultado mais comum do tratamento para alcoolismo e dependência química é a recaída. Mas em que contexto isso, né? Então eu sempre gosto de trabalhar com contextos, né? Em cima desse primeiro tema dessa nossa aula. O resultado mais comum do tratamento para o alcoolismo e para a dependência química é a recaída. Mas por que isso acontece? Ou será que isso é uma verdade, né? Será que isso é uma verdade? Se é uma verdade, por que isso acontece? Vamos imaginar, vamos trabalhar aqui com essa ótica, de que isso é uma verdade. O resultado mais comum para do tratamento para o alcoolismo e para a dependência química é a recaída. Vamos trabalhar com isso. Isso é uma verdade, tá bom. Por que isso acontece? Porque muitas vezes pouca ênfase é dada por parte de muitos profissionais em um estágio do processo que nós chamamos de manutenção. Então, assim, o que acontece? A família entra num processo muito preocupante, a família fica extremamente ansiosa, angustiada. Então a família ela passa a não pesquisar nada. A família quer internar, quer que amarre, quer que dê remédio, e não é assim. O tratamento da dependência química não funciona dessa forma. Mas aí vamos imaginar, o paciente foi para a clínica ali, entrou, internou, ok, tá tudo certo, tá fazendo um tratamento bem feito, e esse indivíduo agora está perto de terminar. Esse indivíduo sai da clínica e o pós-tratamento, ou aquilo que nós chamamos de manutenção, e eu vou fazer também uma aula, eu vou gravar uma aula aqui, sobre isso, sobre os estágios. Existe um estágio nós chamamos de estágios motivacionais da entrevista motivacional, que é a manutenção da mudança. Pouca ênfase é dada para a manutenção da mudança, porque é como se a família se empolgasse com aquele indivíduo que sai da clínica. O indivíduo, muitas vezes, ele sai da clínica naqueles primeiros 15, 20 dias, primeiro mês, 2, 3 meses, muitas vezes, ele está ali naquela pegada legal, ele está muito dedicado, ele está estudando recuperação, ele está indo para a igreja, ele está orando, lendo a Bíblia, trabalhando, respeitando as normas. Por quê? Porque os holofotes estão em cima dele. Como eu aqui, estou com várias luzes em cima aqui. Então eu estou sendo muito visto. Então as pessoas elas estão ali prestando muita atenção em mim. Então eu funciono. E sem contar que por trás disso existe também aquela questão do medo de ser internado novamente, de perder a esposa, o medo de perder os filhos, de não poder mais conviver com os filhos. Então o indivíduo pode-se dizer que ele não fica em sobriedade, é até complicado falar, mas não existe um desejo sincero em ficar sóbrio. O que existe é medo de perder algumas coisas.
E isso não é nem um pouco bom. E nesse momento aqui, baseado nessa nossa primeira fala, que o resultado mais comum do tratamento para o alcoolismo e para a dependência química é a recaída, a gente tem que entender que isso acontece porque os indivíduos não buscam tratamento de manutenção, não buscam fazer a manutenção das mudanças realizadas dentro da sua internação. E eles saem da clínica e muitas vezes tudo dá certo, o trabalho dá certo, o estudo, o relacionamento com a esposa fica bom, o dinheiro tá legal, o carro tá bacana, os meninos estão bem na escola, tá tudo legal, o relacionamento com seus pais tá bom, sabe, você tá se sentindo bem, aí você começa a ir pra academia, aí você começa a ir para a igreja de quarta e domingo, você vai num grupo anônimo ali num dia da semana, aí já para de ir, aí você começa a se focar muito no dinheiro, começa a se preocupar em pagar a escola, o material escolar das crianças, as coisas de casa, começa a se focar muito na esposa, em fazer os outros felizes, e você se esquece da sua manutenção, ou seja, a manutenção do seu repertório comportamental, e isso é muito nocivo. Então o que acontece? Algumas questões começam a acontecer em volta do drogativo, né? Algumas adversidades, alguns dissabores, algumas frustrações, algumas inabilidades em lidar com algumas situações. Isso começa a acontecer e o indivíduo ele esquece, é como se a sensação é de que o buraco em que eu estava foi aterrado, ele não existe mais, então eu não volto mais para aquela condição que eu estive, e isso é muito nocivo. Existem casos que, principalmente na dependência química, que a certeza é algo muito nocivo. Você não pode ter certeza de nada na sua sobriedade, porque senão você abandona. A certeza dentro da dependência química, da busca pela sobriedade, da prevenção de recaída, ela te leva a baixar a guarda. E abaixar a guarda não é bom. Abaixar a guarda vai te deixar extremamente vulnerável. E aí o que acontece? A esposa fica empolgada porque vê o marido funcionando, né? A mãe fica empolgada que vê o filho bem. Pô, ele saiu, né? E voltou antes da hora, né? Ele foi trabalhar, ou ele recebeu, ele fez o Pix, transmitiu todo o salário para conta da esposa. Pô, ele mudou mesmo, né? E é muito cedo, sabe? Então a família muitas vezes se empolga. E a empolgação é que nem a paixão, é algo intenso, superficial e dura pouco tempo. E isso explica a recaída, sabe? Essa nossa aula inicial, essa nossa primeira aula aqui, ela é explicada dessa forma. E aí o cara ele fala assim, não preciso fazer terapia. Eu não preciso ficar 1 hora na frente de um celular ou dentro de um consultório fazendo terapia, não tem necessidade. Estou lendo a Bíblia, estou indo na igreja, eu estou tomando meu remédio. E o indivíduo ele permanece muitas vezes 3 meses fazendo a mesma coisa, tomando aquele mesmo remédio que ele saiu da clínica, não fazendo terapia. Aí ele fica ali, até brinca com os filhos, dá uma atenção legal para os filhos, até que ele começa a enjoar daquela vida. Ele começa a cansar daquela vida. E aí entra um problema seríssimo. O repertório de enfrentamento desse indivíduo começa a ficar escasso. O indivíduo ele começa a disfuncionar dentro da sobriedade. Ele volta a falar palavrão, ele volta a ter oscilações de humor, ele volta a mentir. Às vezes mentiras que dizem, né? Dizem muito isso, eu acho até meio estranho, mas aquelas pequenas mentiras, né? Mentira é mentira, né? Não tem mentira pequena ou grande, mentira é mentira. Mas aquelas mentirinhas, né? Aquelas manipulaçõezinhas. Então, às vezes, a própria família,
ela dá uma sabotada ali. Ah, não, isso foi coisa pequena, né? E às vezes a própria família comete um erro, ainda mais agora, eu quero deixar, depois eu vou gravar um vídeo nas redes sociais falando sobre isso. A própria família faz um processo de sabotagem, principalmente final de ano, tira o filho da clínica para passar o final de ano em casa. E deixa o filho tomar champanhe, deixa o filho tomar vinho. Isso é autoextermínio. Você está deixando o seu filho pendurado na corda lá. Aqui, ó. Não cometa esse erro agora, final de ano. Não cometa o erro de achar que porque é final de ano, o teu filho ou a tua filha com dependência química, quem for teu marido, tua esposa que dependente química, não pode fazer um brinde com bebida alcoólica. Não pode. Ah, mas é champanhe. Não pode. Cervejinha. Não pode. Mas a cerveja sem álcool. Não pode. É bombom de licor. Não pode. Pelo amor de Deus, não pode. Tem que saber que não pode. E a família muitas vezes faz esse papel de facilitação. E não é uma maldade da família, sabe? É até uma expectativa que às vezes a família tem de que... Porque existem sim pessoas que não têm problemas, mas o caso do dependente já não é esse. Porque o dependente tem a reação compulsiva e obsessiva pela droga. E essa é a doença, esse é o diferencial do dependente para aquele indivíduo que sabe beber. O indivíduo que sabe beber, ele sabe o momento de começar e o momento de parar. O dependente, ele não sabe o momento de parar. Ou ele não consegue parar mais, porque ele é compulsivo e obsessivo. Então isso é um problema que você vai encontrar dentro do seu processo de recuperação, e você vai ouvir muito essa palavra. A recaída é o mais comum, o resultado mais comum é a recaída. E sim, muitas vezes é exatamente por essa ausência de posicionamento da família, junto com o dependente, em exigir sim dele que ele faça a manutenção da sua recuperação. Que ele faça, e não é manutenção de droga, eu não estou falando de droga, não, eu estou falando de qualquer comportamento que seja destrutivo para a sua qualidade de vida. Qualquer comportamento que seja nocivo para o seu desenvolvimento pessoal. Qualquer um. Não importa que comportamento seja esse, não importa se é a masturbação, se é a pornografia, se é o desleixo, se é... Não importa que comportamento seja, você tem um compromisso, você tem ali que estudar e você fica... A procrastinação, né, é um problema muito sério. Então eu gosto de deixar muito claro para os meus pacientes, exatamente essa ótica que eu gosto de deixar claro, que é difícil você entrar num bom processo de recuperação procrastinando. Vou procrastinar a terapia, vou procrastinar o psiquiatra, vou procrastinar o remédio, vou procrastinar arrumar minha cama, vou procrastinar tomar meu banho, fazer a minha barba. É complicado isso. E aí o indivíduo, quando ele menos se dá conta, ele já está totalmente abalado, ele já está totalmente disfuncional, ele começa a ver consequências ali, às vezes sutis, aí ele ignora aquela consequência sutil, ele ignora aquela disfunção, o carro dele já não fica mais limpo, vive sujo, ele já usa a mesma calça 2, 3, 4 dias, ele já joga a roupa atrás da porta, já não põe mais no cesto. Então a família começa a perceber, e quando a família percebe, não tem que se desesperar e nem caotizar nada. É simplesmente sentar e falar, olha, tá na hora de você começar a rever o seu posicionamento, você está ficando disfuncional. É necessário você apresentar para o seu terapeuta as disfunções que estão acontecendo com você, filho, esposo, marido, não importa. É necessária a manutenção. Sem a manutenção ninguém vai ficar limpo. Essa é a verdade. Se você não fizer a manutenção das mudanças, você não vai ficar em recuperação. Você vai voltar a usar droga.
vai voltar, infelizmente. É triste de falar isso, mas é a realidade. Então, prevenir recaída significa você respeitar etapas da sua sobriedade, fazer a leitura das suas habilidades de enfrentamento, saber ler os seus momentos emocionais, né? Pô, eu tô num momento que eu tô muito sensível por algum motivo, ou eu tô triste por outro motivo, eu ando com muita vergonha do meu passado, né? Ou eu tô me sentindo muito introspectivo. Então você precisa fazer um processo terapêutico de manutenção da mudança, porque quando você sai da clínica com todas as mudanças ali instaladas, porque muitas vezes sai, sim, mais de 70% sai, sim, com muitas mudanças legais, assim. O indivíduo e a família ficam empolgados, como se o indivíduo não precisasse de mais nada. Como se o tratamento de 6 meses tivesse dado para o indivíduo tudo que ele precisa para o resto da vida. E aí não faz a manutenção, e é nesse momento que vem a recaída no uso compulsivo e obsessivo de substâncias. Ou você começa a ficar disfuncional em várias áreas da vida antes de fazer aí a recaída epistemológica, né? Violar a abstinência. Então é necessário tomar cuidado, é necessário você fazer essa observação, porque a gente está falando de um processo que mata. A dependência química, ela mata, o uso de drogas mata. Algumas pessoas podem até falar assim nos comentários, a gente sabe, o rei do óbvio, né, como às vezes falam. Mas algumas pessoas acreditam que não. Eu tenho pacientes que falam para mim, tô cheirando 30 pinos por dia, acho que semana que vem eu vou para a clínica. Cara, mas você está cheirando 30 pinos, você não sabe se você vai cheirar mais um e morrer. Dependência química é uma coisa muito grave, é uma doença muito grave. Não tem como você falar que semana que vem eu vou me internar se você está cheirando 30 pinos por dia. É difícil isso. Então você tem que fazer a manutenção da sua mudança, você tem que nutrir a sua espiritualidade, você tem que manter a sua disciplina, você tem que ter compromisso com a sua mudança. O compromisso com a mudança, ele se mostra onde? Na manutenção dela. Eu tenho um compromisso com as mudanças que eu tive. Tenho. Como que você sabe? Porque eu faço manutenção de tudo que eu adquiri. Todo o conhecimento que eu adquiri nas palestras da clínica, nas terapias na clínica, só que isso vai se desgastando. E quanto mais situações você enfrenta, mais rápido isso se desgasta. E se você não fizer terapia para você dilatar esse repertório, né, dilatar a sua sabedoria, dilatar seu conhecimento, dilatar o seu coração, se abrir para os processos de psicoterapia, você não vai conseguir percorrer o seu caminho de um modo saudável. E eu sempre busco falar que esse processo de manutenção é um processo de refinamento. Você precisa constantemente, depois que você parou já com a droga, você precisa fazer terapias, que é a manutenção principal da sua mudança, e a espiritualidade também, para você refinar seus comportamentos, para você refinar suas atitudes, para você refinar sua forma de falar, para você refinar sua forma de andar. O seu andar fala muito sobre você. Para você refinar a sua higiene pessoal, para você refinar a sua intelectualidade, para você refinar a sua espiritualidade, para você refinar a sua oração. Por exemplo, você tem um compromisso com seus devocionais. Eu, como cristão que sou, tenho o meu compromisso com os meus devocionais, tenho um compromisso com os meus estudos, porque eu sou professor de dependência química, eu sou terapeuta, eu sou palestrante, né, cara? Então eu busco o tempo todo refinar o meu conhecimento e eu busco ajudar os meus pacientes a refinar seus comportamentos. Então é um processo de refinamento e é isso que nós chamamos de treinamento de habilidades sociais e enfrentamento de situações de alto risco,
E quanto mais refinado você estiver, menor é a possibilidade de você se colocar em situações de alto risco. E isso é muito bom. Então eu espero do fundo do meu coração, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha essa humildade, que você tenha essa sabedoria de escolher o refinamento da sua recuperação, o refinamento da sua sobriedade, através dessa manutenção, que você escolha realmente não só viver sem a droga, mas viver sem todos os padrões que são nocivos à sua qualidade de vida. Porque é a partir do momento que você exclui os padrões nocivos à sua qualidade de vida, que você verdadeiramente está vivendo a plena sobriedade. Deus te abençoe. Espero que você tenha aproveitado bem essa aula. Até a próxima.